Vambora! Vambora! Quarta-feira, dia 22 de outubro. Vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show. Vamos falar sobre a rodada de abertura, né? Ontem tivemos os dois primeiros jogos da temporada. O primeiro, um jogo absurdo entre OKC e Houston. Espetáculo, duas prorrogações, polêmica de arbitragem. Pô, foi prato cheio. Prato cheio. Falar sobre esse jogo. E vamos falar sobre o segundo jogo, né? O segundo jogo da noite, que foi Lakers e Warriors. Esse não foi tão bom assim, né? Tecnicamente, não foi um jogo com nível tão alto. Mas teve ali seu brilho. Teve o Luka entregando uma atuação bizarra e perdendo. Vamos falar sobre esse jogo. E vamos falar sobre notícias também, né? Saiu notícia hoje sobre Porzingis. Finalmente temos a doença do Porzingis sendo revelada. Comentar sobre. E dar uma geralzona aí nos jogos de ontem. Dar uma aprofundada, né? Nos dois jogos da abertura. Enfim. Vamos falar sobre tudo. Vamos dar uma passada aí em tudo que rolou na NBA. Música acabou, eu nem reparei. Nem reparei, estava tão focado com o briefing do programa que eu nem me atentei à música. Enfim, vambora então, né? Música acabou, vamos começar então o programa. Espero que você esteja bem, espero que você tenha curtido a rodada de abertura. Você gostou do que viu ontem? Estava com saudades da NBA? Conseguiu matar um pouquinho da saudade? Se não conseguiu, hoje você vai conseguir, porque hoje, meu filho, é overdose de jogo. Hoje é rodada lotada, basicamente. Todo mundo joga hoje. Eu acho que o único time que não joga hoje, né, obviamente, fora os 4 que jogou ontem, é o Pacers, que joga amanhã. Pacers estreia contra o Oklahoma amanhã. Mas eu acho que tirando o Pacers, todo mundo vai jogar hoje, né? Então, velho, se ontem você não... Se ontem os dois jogos que tiveram não mataram a sua saudade de NBA, hoje é certo que sua saudade será matada. Porque é jogo pra caralho, muito jogo bom. Temos Dallas e Spurs sendo, na minha opinião, o grande atrativo da rodada de hoje. Mas Cavs e Knicks também vai ser um jogo bem maneiro. Bem maneiro. Enfim, rodada de hoje vai ser muito boa. Assim como foi a rodada de ontem. A rodada de ontem foi bem legal. Vamos dar uma passadinha nos dois jogos. Depois vamos falar sobre essa notícia aí do Porzingis, que é bem importante, né? Trazer o esclarecimento da doença misteriosa que o Porzingis teve temporada passada. Doença essa que tirou ele do playoff, que não deixou ele jogar direito, que limitou completamente a minutagem dele. Finalmente sabemos o que rolou e, mano, grave, viu? Ele lidou com uma parada bem grave, não era brincadeira não. Mas enfim, no decorrer do programa a gente vai falar sobre isso. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência nessa quarta-feira. Não se esqueça também de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro. Centauro tá sempre com uma promoçãozinha bacana para você. Você abre aqui, ó, na aba de NBA. Cara, olha o tanto de opção maneira e olha os preços, cara. Olha essa camisa aqui do Lakers. Só R$ 71,24, pô. Olha essa do Bulls, cara. R$ 104,49. Camisa linda. Linda, linda, linda. Essa do Celtão também, ó, maravilhosa pra você ir pro rolê, ó. Essa do Bulls também, classiquinha. Maravilhosa. Olha essa aqui com o logo da NBA. Cara, é muita opção bacana, muita camisa bonita. E não tem só coisa de NBA não, viu? Tem coisa de tudo. Futebol, enfim, tênis pra corrida, tênis pra jogar um basca. Cara, na Centauro você acha absolutamente tudo, suplemento também, enfim. Aqui você acha de tudo e usando o cupom SWISH10 você consegue 10% de desconto e ainda ajuda o canal. Então, vai lá na Centauro, usa o cupomzinho SWISH10 e aproveite este belo desconto, tá bom? Enfim, roda a vinhetinha então e vamos aqui começar de vez o programa. Vamos começar a edição de quarta-feira do Switch
TV Show. Vambora, pessoal. Vamos aqui, então, começar falando sobre os jogos de ontem, né? Só botar aqui na tela pra vocês. Na verdade, não vou nem colocar na tela, não, porque pô, o site da ESPN hoje tá horrível. Alô, ESPN, hein? O sitezinho hoje tá uma pica, moleque. Então nem vou colocar na tela pra vocês, porque o site tá bem zoado. Mas, enfim, acho que não tem necessidade também. Vamos lá, cara. Primeiro jogo de ontem, o jogo que abriu a rodada de ontem, o jogo que abriu a temporada 25-26, foi Oklahoma City Thunder e Houston Rockets. Todo mundo estava ansioso para esse jogo, até porque era Kevin Durant estando presente na entrega dos anéis de campeão para Oklahoma e na subida de banner de campeão em Oklahoma. Né? Time onde o Durant começou e time onde Kevin Durant é muito malquisto, né? Realmente a torcida de Oklahoma não esqueceu o que Kevin Durant fez, não esqueceu a traição, né, que ele cometeu. Então era um jogo que tinha muito apelo, né, muitas narrativas. Acabou que o Ime Udoka estragou, né, a graça, porque ele não deixou os jogadores dele irem para a quadra para ver a subida de banner e a entrega dos anéis. Os únicos jogadores de Houston que ficaram ali para ver foram Steven Adams e Jeff Green, dois caras que têm uma história com Oklahoma, né? O Steven Adams jogou por muito tempo em OKC, é um cara muito diferente do Kevin Durant, é um cara muito bem quisto pela torcida. A torcida de Oklahoma gosta muito do Steven Adams, inclusive ontem foi muito aplaudido quando foi anunciado, né? E o Jeff Green, ele começou no Supersonics, se não me engano, né? Então são dois caras que têm história. E aí eles ficaram ali, acompanharam. Eu achei uma atitude bem legal dos dois acompanharem ali a celebração do Thunder, que foi muito bonita, né, cara? Foi muito bonito a cerimônia. Como torcedor, obviamente, eu fiquei extremamente emocionado, né? Lágrimas escorreram dos meus olhos. Foi muito maneiro. Um detalhe legal, né, cara, que agora no banner de campeão não tá mais campeão mundial, né? Porque depois de toda aquela polêmica ali do Noah Lyles falando que, pô, campeão do mundo, como assim? É campeão da NBA, o mundo não é os Estados Unidos e tal. Vocês se lembram daquela polêmica? A NBA mudou o banner, agora no banner tá escrito campeão da NBA, não tá escrito mais campeão mundial, né? O que eu acho correto, porque de fato o campeão da NBA não é o campeão mundial, né? Então acho que foi uma mudança correta. Enfim, não mudou nada. Esteticamente o banner continua lindo, ainda mais com o logo do gigante de Oklahoma. Aí fica muito mais bonito, né? Que coisa maravilhosa. Então foi uma baita cerimônia, foi muito legal. O anel de campeão do Oklahoma é coisa fina. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui do anel. Deixa eu mostrar o anel pra vocês. Vocês querem ver o anel? Cara, não tem como. A quinta série, ela sempre fala mais alto. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, né? A parada do banner, né? Aqui, ó. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Ó o banner. Ó. Agora é campeão da NBA, ó. Não é mais campeão mundial. Banner lindo, hein? Que imagem, hein? Se isso aqui não virar papel de parede do meu celular, eu sou maluco. Eu sou maluco. Deixa eu pegar aqui a foto do anel. Cadê? Podia ter separado, né? Mas não. É uma falta de profissionalismo bizarra. Cadê? Pesquisar é mais fácil, né? Porque sou o analfabetismo digital. Aqui, ó. Só não pode ter essa musiquinha, que senão o YouTube vem babando no copyright. Ó. Aqui, ó, o anel. Ó, que maneiro, cara. Pô, lindo demais, hein?
E é um anel dentro de outro anel. Olha que foda. Olha que foda, moleque. Pô, absurdo, tá? Absurdo. Absurdo. Muito da hora. Como eu queria um desse, hein? Pô, será que dá pra arrumar uma réplica? Quanto que eu tenho que gastar pra ter uma réplica dessa? Quanto que minha conta vai ter que soltar? Mas enfim, cara, foi uma cerimônia muito bacana. Uma pena, né, não termos tido a reação de Kevin Durant. Seria a cereja no bolo, seria lindo, né? Mas o Ime Udoka quis estragar a festa. Mas no fim ele acabou não estragando toda a festa, né? Porque no fim o OKC, além de ter celebrado o banner, o anel, ainda celebrou a vitória, né? O OKC venceu por 125-124. Um jogo que foi fantástico, né? Foi um jogo absurdo de bom, 2 prorrogações, uma intensidade defensiva incrível, 2 defesas maravilhosas, uma fisicalidade muito alta. Eu gostei muito ontem que a arbitragem permitiu o contato à vontade. Claro, não totalmente à vontade, algumas faltas foram marcadas, inclusive a jogada que decidiu o jogo foi uma falta do Kevin Durant em cima do Shea que virou os lances livres da vitória. Kevin Durant que ontem, né, ele não deu pro torcedor de Oklahoma o prazer de vê-lo com cara de cu enquanto o banner era erguido, mas ele ajudou e muito na vitória de OKC, porque o que o Kevin Durant ontem entregou a paçoca foi brincadeira. Ele não entregou, assim, não foi uma entregada do nível Andréas Pereira na Libertadores, mas pô, ele ajudou, né? Errou um lance livre decisivo ali no quarto período, que poderia ter deixado o Houston 3 pontos na frente. Acabou que ele errou 1. Houston ficou só com 2 de vantagem, o que permitiu com que o Shea empatasse o jogo na jogada seguinte. Aí ele teve aquele pedido de timeout que poderia ter rendido 2 lances livres que dariam a vitória para o OKC na primeira prorrogação. Sorte dele que a arbitragem não viu. Como não viu, eu não sei, porque o árbitro estava na frente do lance. Mas a arbitragem fingiu que não viu o Kevin Durant pedindo um timeout. Ah, Luiz, por que isso daria lances livres? Porque Houston não tinha mais timeout. Quando você pede timeout sem ter, você sofre uma falta técnica. E aí o adversário vai para o lance livre e era o que aconteceria com o OKC. Né? O jogo ainda estava rolando, estava com mais de 1 segundo no relógio ainda. Então o Durant não poderia ter pedido timeout. Só que a arbitragem não viu. E aí seguiu o baile, fomos para a segunda prorrogação. E aí na segunda prorrogação, aí sim o Kevin Durant fez o favor, fez a falta no Shea no último lance, foi ejetado. E aí o Shea converteu os lances livres e garantiu a vitória. E o próprio Kevin Durant assumiu a responsabilidade, né? Ele falou aqui, ó, que é as aspas dele. Eu errei o lance livre no final do quarto e fiz a falta no Shea no final da segunda prorrogação. Acho que essas 2 jogadas nos fizeram perder a partida. Não foram só essas jogadas, mas de fato foram lances capitais, né? Isso não tem como negar. Preciso ficar em quadra, ser mais disciplinado nas situações em que temos a oportunidade de fazer uma defesa para fechar o jogo, né? Então o próprio Kevin Durant assume que ele teve participação relevante no resultado. Então, assim, né? O Ime Udoka queria estragar a festa do OKC, tirando os caras de quadra, tirando o Kevin Durant da quadra na hora da cerimônia. Mas o Kevin Durant falou: não, vou dar alegria pra esses caras. Vou dar alegria pra essa torcida. Vou fazer eles vencerem. Dito e feito. Kevin Durant aí se mostrando que ainda existe amor por Oklahoma, né? Ô, Kevin Durant. Muito legal, muito legal. Mas enfim, cara, brincadeiras à parte, foi um jogo muito bom, um nível técnico muito alto, gostei muito do que eu vi em quadra ontem. Claro que ambas as equipes tiveram pontos negativos e positivos, o Thunder segue com o problema nas bolas de 3, é um time com uma dificuldade absurda em converter arremessos de 3 pontos. Ontem o time terminou o jogo com 25% de aproveitamento, 13 de 52. Aproveitamento horroroso. O Shea, que
terminou o jogo bem pra caramba, sendo decisivo, metendo 35 pontos, ele não começou bem o jogo, né? Até o fim do terceiro quarto, o Shea ia fazendo um jogo ruim, né? Muito bem contido pela defesa de Houston, tendo muita dificuldade para criar. Quem estava carregando ali o Thunder era o Chet, né? O Chet estava carregando o ataque, tanto que ele terminou o jogo com 28 pontos, jogou muito bem o Chet, né? Thunder, que, importante lembrar, estava sem o J-Dub, né? Então o Thunder estava desfalcado. Então o Thunder teve seus problemas com o perímetro, com o Shea, que demorou a entrar no jogo, só que o Thunder conseguiu superar isso, né? Conseguiu capitalizar bem em cima dos erros de Houston, em cima dos turnovers de Houston. Houston cometeu 22 turnovers no jogo, o que prova que a ausência do Fred VanVleet foi e será muito sentida. Apesar de muito torcedor de Houston não gostar do VanVleet e achar que a ausência dele vai fazer bem pro time, cara, não vai. O time de Houston vai sentir muita falta do VanVleet porque ele é o único nesse time com capacidade de ser um ball handler primário seguro, né? De tomar boas decisões, de passar bem a bola. O Amen Thompson, ele é muito bom. Ontem ele jogou bem, o Amen Thompson, né? Teve bons momentos ali criando, né? Infiltrou muito bem, conseguiu bons drives, só que ele, mano, não tem ainda o controle de bola ideal para ser esse playmaker, para ser esse condutor do ataque. Ele ainda não tem. E não tem arremesso, né? Ontem ele tentou 7 arremessos e errou 7. Né? O VanVleet, ele tem um aproveitamento maravilhoso? Não. Mas ele é infinitamente superior ao Amen Thompson arremessando. Então, o Amen Thompson não é um substituto ideal para o Fred VanVleet. Reed Sheppard também não é ainda. Ontem, muito nervoso no jogo, tomando péssimas decisões. E fisicamente ele não aguentou o tranco, cara. O KC explorou muito ele no ataque, foi pra cima dele toda vez e toda vez conseguiu tirar vantagem. Então, muito dos turnovers de Houston vieram da ausência de um playmaker, de um armador de origem, né? E aí o KC foi lá, conseguiu capitalizar bem em cima dos turnovers. O Shea cresceu demais de produção no quarto período e nas prorrogações. Foram 26 pontos entre o quarto período e as duas prorrogações, né? Então ele subiu muito, deu show quando o time mais precisou, né? Cason Wallace fez um puta jogo, 14 pontos pra ele, com 4 roubos de bola, 3 bolas de 3, foi... Ele e o Ajay Mitchell foram os únicos jogadores do Thunder que tiveram, de fato, um aproveitamento bom no perímetro. Ajay Mitchell, que inclusive deveria ter tido mais minutos no segundo tempo. Achei que o Daigneault usou pouco ele. Eu teria usado mais. Ele fez um primeiro tempo muito bom. E aí teve ótimos minutos de Alex Caruso. Teve um Luguentz Dort defensivamente indo muito bem. Ofensivamente ele foi um desastre. O Luguentz Dort ontem não acertou nada. 0 de 8 para 3, muito mal. Mas defensivamente o Dort fez um trabalho excepcional em cima do Kevin Durant. Kevin Durant que, né, tirando a questão das jogadas ali e tal, da falta, do lance livre errado e tudo, eu não achei o jogo do Kevin Durant ruim não, viu? Analisando aí a estreia dele, cara, foram 23 pontos em 47 minutos, né? 9 de 16 no field goal, fez um primeiro tempo muito forte, convertendo uma penca de arremesso difícil, salvando um monte de posse do Houston. Então eu não acho que a estreia do Durant foi ruim. Também não foi maravilhosa, mas não foi ruim. Não foi uma estreia desastrosa, não. Muito pelo contrário. Uma estreia nota 7. Defensivamente ele foi muito bem, tá? Se eu não me engano, eu vi um número que ontem, sendo o defensor principal, o Kevin Durant cedeu só 1 de 13 pro Thunder em arremessos. Então ele foi muito bem na defesa. O que eu acabei sentindo falta foi dele ser mais acionado no segundo tempo. Eu achei que Houston acionou pouco o Kevin Durant, principalmente em posses decisivas. Né? As principais posses de Houston no jogo, as posses que poderiam ter dado a vitória para Houston, a bola não foi na mão do Durant. Nenhuma. Foi
na mão dele. A última acabou que não dava pra ser na mão dele porque ele não tava mais em quadra. E aí acabou que a bola foi na mão do Jabari Smith, que fez um bom jogo, mas, desculpa, não dava pra última bola ir na mão do Jabari. O Udoka, pra mim, foi muito mal na hora de desenhar as jogadas finais, né? Então, foi algo que eu senti falta, de um Kevin Durant sendo mais acionado. Mas, enfim, não acho que o jogo dele foi ruim, não, tá? Não acho que o jogo dele foi ruim, não. E também muito da falta de volume dele no segundo tempo, nas prorrogações, se deu ao bom trabalho do Luguentz Dort, que de fato foi bem físico, marcou bem o KD. E aí, Tandão conseguiu a vitória, 125 a 124. Não foi bonita, não foi uma vitória dominante, não foi uma vitória maravilhosa, mas igual o Shea falou na coletiva, é melhor jogar feio e vencer do que jogar feio e perder. Né? Entre as duas opções é melhor ser feio e ganhar. Né? Então, o importante é vencer. E, pô, do outro lado era um grande time, né? Um time que muito provavelmente vai brigar por seed 1 nesse Oeste. Né? Houston, apesar da derrota, cara, deu ótimos sinais, mano. Ótimos sinais. O Sengun ontem deixou muito claro que ele tem nível para brigar por MVP, que ele tem nível para ser de fato o nome desse ataque. Eu sei que o Durant ele chegou com essa expectativa de ser o dono do ataque, de ser o cara do ataque, mas sinceramente, mano, esse ataque tem que ser do Sengun, mano. O Sengun tem que ser a primeira opção desse ataque. É bizarro que ele jogou, velho. 39 pontos, 11 rebotes, 7 assistências, 5 bolas de 3 convertidas, 10 de 11 nos lances livres. Sendo agressivo, sendo decisivo, tomando ótimas decisões. Cara, o Sengun é um jogadorzaço, mano. É um jogadorzaço. Defensivamente também foi bem. Também foi bem. Então, cara, se tinha alguém com dúvidas sobre a necessidade desse ataque de Houston ser do Sengun, passar por ele toda hora, mano, não tem como ter dúvida mais. O ataque tem que ser dele. Tudo tem que começar com ele. Ele tem que tomar as decisões. Até por conta do fato dele ser o melhor playmaker desse time. Nessa ausência de um Fred VanVleet ali pra coordenar esse ataque, mano, deixa a bola na mão do Sengun. Deixa ele tomar as decisões, deixa ele posicionar os jogadores, né? Então o Sengun foi uma ótima notícia, Jabari Smith foi uma ótima notícia. Josh Okogie teve ótimos minutos. O Kevin Durant, como eu disse, fez uma estreia boa. O Aman Thompson foi bem, tirando a parte dos arremessos. Então, acho que Houston deu indícios muito bons. Claro, deu também indícios ruins. Essa lineup com o Steven Adams e Alperen Sengun, apesar de ser uma lineup que tem seus benefícios, né? Defensivamente o time fica bem forte, né? Domina os rebotes. É uma lineup boa também para atacar e pick and roll, porque né, o Steven Adams é muito bom fazendo esses bloqueios on-ball e fora da bola também. Mas é uma lineup que tira muito da mobilidade, tira muito da velocidade desse time. Né? Ontem Houston teve só 2 pontos de contra-ataque. Por quê? Porque o Steven Adams é um cara lento. Né? Então essa é uma lineup que eu acho que Houston... Não tô falando que Houston não deve usar essa lineup com 2 bigs, não. Acho que pode usar, mas não o jogo inteiro. É uma lineup que tem que ser usada em momentos específicos, saca? Em momentos específicos, né? Então, teve essa questão, teve né, as falhas, os erros do Kevin Durant, como eu já falei. Teve o Reed Shepard mostrando que não tá pronto ainda, que é muito cru, que fisicamente... ainda falta, beleza que tem que ser levado em consideração que ele jogou contra a defesa do Thunder, que é a melhor defesa da liga. Né? Uma defesa que qualquer jogador tem problemas. Mas ontem ele comprometeu bastante. Tanto na defesa como no ataque também. No ataque ele também não foi bem. Né? A questão da criação de jogo, sem ter o Fred VanVleet, o Aman Thompson não é esse ball handler ainda, não é esse criador, né? Ontem, inclusive, o Aman Thompson sofreu muito com a marcação quadra inteira de Oklahoma. Teve muita dificuldade para sair da marcação. E teve a questão da lesão do Aman Thompson também. Né? No final, ele, segundo o Ime Udoka, sentiu uma cãibra muito forte na panturrilha. Não jogou o final da partida. Fez falta pra caramba, né?
Mas acho que não deve ser desfalque pro próximo jogo, pelo menos torço por isso. Que mais? Tari Eason também foi horroroso, pior jogo que eu vi do Tari Eason. Pior jogo dele disparado. Acho difícil ele ter um jogo tão ruim quanto o de ontem, né? O que é uma notícia boa, pelo menos, né? Não deve se repetir. Então, Houston teve seus altos e baixos, mas eu acho que no geral, Houston mostrou mais coisas boas do que coisas ruins e deixou claro que vai brigar muito forte pelo topo da conferência. Né? Vai brigar muito forte. Assim como o OKC também. O OKC ontem, mesmo com seus altos e baixos, mesmo sem J-Dub, conseguiu sair com a vitória e poderia ter vencido de forma até mais sem tanto drama se a arbitragem não tivesse cometido aquele erro bizarro de não ter marcado a técnica ali no timeout do Durant. Então acho que os dois times mostraram pontos negativos, pontos positivos, o que é normal considerando que era o primeiro jogo, nervosismo, falta de entrosamento, enfim. No caso do Thunder não tinha tanta falta de entrosamento e tal, mas era estreia, um jogo muito emotivo e tal, fisicamente um jogo muito desgastante, então acho que é normal. E quem de fato saiu ganhando ontem, além do OKC, foram nós, né, cara? Porque nós fãs vimos um dos melhores jogos de abertura da história da NBA. Tipo, foi uma coisa absurda. Um dos melhores jogos que eu vi já. Né? Pegando aí os últimos 5, 6 anos, foi um dos melhores jogos que eu assisti. Né? Então foi um presente para nós fãs. Matamos a saudade da NBA da melhor forma. Então, sobre o primeiro jogo da rodada, foi isso. Né? Acho que eu trouxe todos os pontos que eu queria. Sobre Lakers e Warriors, que foi o jogo que fechou a noite de ontem, Golden State venceu por 119-109. Uma vitória, cara, tranquila do Warriors. Dá pra dizer que foi uma vitória tranquila. Ali no quarto período, o Golden State foi um pouquinho pressionado. O Lakers esboçou uma reação. Mas em nenhum momento eu senti que o Golden State perdeu o controle do jogo. Né? Do minuto 1 ao minuto final, cara, eu vi um Golden State muito senhor da partida. Muito senhor da partida. Controlando bem o ritmo, quebrando o ritmo do Lakers toda hora ali com idas ao lance livre, especialmente do Jimmy Butler. Jimmy Butler ontem, ele foi 16 vezes pro lance livre, se não me engano. 16 vezes, exatamente. 16 de 16, inclusive. Teve um alto volume, uma alta eficiência no lance livre, coisa que inclusive faltou muito pro Lakers, né? O Lakers, dentre todos os problemas que o Lakers apresentou ontem, o time ainda foi horrível no lance livre, né, cara? Só 60% de aproveitamento, 17 de 28 no lance livre. Foi bem mal, bem mal. Então assim, Golden State controlou bem o ritmo, foi muito pro lance livre, né? Quebrou o ritmo do Lakers toda hora. Defensivamente eu gostei demais do que eu vi do Golden State, a formação small ball, né, que o Steve Kerr usou ontem, com Butler, Green, Kuminga, Curry e Podziemski, deu super certo, super certo. O banco ali teve ali seu destaque com Gary Payton, com Buddy Hield principalmente. Will Richard foi muito bem, o novato. Al Horford fez um bom jogo também, gostei dos minutos do vovô. Então, cara, eu achei um jogo muito bom do Golden State. Né? O Kuminga, inclusive, cara, foi um dos melhores jogos que eu já vi do Kuminga. Um jogo onde ele tomou ótimas decisões, não foi afobado, teve uma eficiência muito boa no perímetro, 4 de 6 no perímetro, arremessando muito bem. Então, gostei demais mesmo do que eu vi do Kuminga. Inclusive, ontem, onde é que eu vi esse dado? Cadê? Aqui, ó. Ontem foi a primeira vez na carreira do Kuminga onde ele teve 8 rebotes, 5 assistências e 4 bolas de 3 em um único jogo. Então, de fato, foi um jogo muito bom do Kuminga. E, cara, eu achei uma vitória bem... Eu falei, cara, uma vitória tranquila do Golden State. Tranquila. Sofreu um pouquinho no quarto período, mas... Cara, pouca coisa. Pouca coisa. O terceiro quarto do Golden State foi fantástico. Eles passaram por cima do Lakers. Lakers que ontem viveu de Luka Doncic, né? Na ausência do LeBron, Lakers ontem só competiu por conta do Luka. O Luka teve uma atuação surreal,
de 43 pontos, 12 rebotes e 9 assistências. Fez tudo. Tudo. Jogou 41 minutos num jogo onde não teve prorrogação. 41 minutos, cara. 41 minutos. Na rodada de abertura. No fim, ele ainda aparentou sentir a virilha, mas parece que não foi nada de mais grave. Mas, mano, foi um risco muito grande que o Lakers correu, cara. Você usar o Luka por 41 minutos numa rodada de abertura, cara, foi um risco muito grande. Só que eu nem consigo julgar o J.J. Redick, porque se o Luka não tivesse jogado 41 minutos, essa derrota por 10 teria sido uma derrota por 30. Porque sem ele, o Lakers não conseguiria fazer nada contra o Golden State. Porque o entorno do Luka foi simplesmente trágico. Trágico. Né, assim, Gabe Vincent, horroroso nos dois lados da quadra, horroroso, muito mal. Aparentemente ele só jogou mesmo na pré-temporada. O que ele fez na pré-temporada ficou lá. O banco acho que nem vale comentar nada. Vanderbilt não fez nada, Laravia não fez nada, Jackson Hayes não fez nada, Marcus Smart até teve ali uns minutos iniciais bons, mas no geral pouco impactou também. E no time titular, velho, Hashimura matou 3 bolinhas de 3 e só. Fez mais nada. 9 pontos em 35 minutos. Gabe Vincent, como eu disse, foi horroroso. O DeAndre Ayton, apesar de eu não achar que ele foi horrível, como muito torcedor tá pintando, cara, ele pouco ajudou também, né? Não é como se ele tivesse jogado pra caralho. Não. Foram 10 pontos. 5 de 7 no field goal. Um toco. Né, muito bem marcado pelo Draymond Green, pouco impactante em jogadas de pick and roll, inclusive eu achei ele bem perdido no pick and roll em vários momentos, e aí é o que eu falei, né, cara? Luiz, você acha que o DeAndre Ayton é um upgrade na posição de pivô do Lakers? Cara, é um upgrade, porque o Lakers teve quem ano passado? Jackson Hayes. O DeAndre Ayton, em comparação ao Jackson Hayes, cara, é o Hakeem Olajuwon, tá ligado? Então, óbvio que é um upgrade. Só que eu não acho que o DeAndre Ayton vai ser a solução desse garrafão. Primeiro, por ele não ser um bom defensor. Ele não é um rim protector. Prova disso é que o Golden State ontem infiltrou do jeito que quis e quando não conseguiu os pontos, conseguiu ir pro lance livre. Então, o DeAndre Ayton não é um rim protector. E o DeAndre Ayton, ofensivamente, ele não é o pivô que o Lakers precisa. Qual estilo de pivô o Lakers precisava? Estilo Daniel Gafford. Estilo Derek Lively. Caras que são rim runners. Caras que são ameaças em lobby. O Ayton não é uma ameaça no lobby. Ele não é uma ameaça em ponte aérea. E aí você tendo o Luka Doncic no time, cara, não faz sentido você ter um pivô que não é uma ameaça em ponte aérea. Porque o que o Luka mais gosta de fazer em quadra? Pick and roll com pivô e soltar o lobby. O LeBron é a mesma coisa. Tanto o LeBron como o Luka sempre rendem melhor com pivôs com essas características. Não é à toa que eu citei Lively e Gafford, que foram os pivôs que o Luka mais teve sucesso em Dallas. Então, repito, eu não acho que o DeAndre Ayton jogou mal ontem. Não acho que foi um jogo ruim. Mas claramente ele não é o pivô que vai resolver a vida do Lakers. Não é. Não é esse cara. Tanto na defesa como no ataque, né? Então, assim, foi uma derrota onde o Lakers não mostrou nada de bom, tirando o Luka. Tirando o Luka, não teve nada de bom no Lakers. Nada. Defensivamente, uma água. Frágil pra cacete. Ofensivamente, só o Luka jogou. Né? O perímetro do Lakers ontem foi horrível. 8 de 32 nas bolas de 3. O time cometeu 18 turnovers. Errou uma cacetada de lance livre. Né? Perdeu a batalha dos rebotes. Perdeu nas assistências. Perdeu nos roubos de bola. Perdeu nos bloqueios. Tipo, mano... Nada. O terceiro quarto foi constrangedor. Inclusive o J.J. Redick, né? Soltou a língua, né? J.J. Redick, sincero, né?
Olha o que ele falou sobre o terceiro quarto do Lakers. A tendência é que continuamos sendo um time terrível no terceiro quarto. Isso foi no ano passado, na pré-temporada. É preciso repensar algumas coisas. O que eles precisam no intervalo para garantir que estão prontos para o segundo tempo? Os jogadores não demonstram estar prontos para o início do terceiro período, né? Então, Lakers segue sendo horrível voltando do intervalo. Parece que os caras tiram uma soneca no intervalo e não acordam a tempo. Então, cara, foi uma atuação terrível. E jogando em casa, né, velho? Isso que é foda, né, velho? Jogando em casa, mano. Enfim. Foi feio, cara. Foi bem feio. O que salva realmente foi o Luka. Ele. Né? Luka, inclusive, se tornou o terceiro jogador na história do Lakers a marcar pelo menos 40 pontos numa rodada de abertura. Os outros dois, Kobe Bryant, com 45 em 2007, e Elgin Baylor, com 52 em 1959. Luka teve a terceira maior pontuação do jogador do Lakers em rodada de abertura. O Elgin Baylor marcou 52, Kobe Bryant marcou 45. Né? Então, Luquita fez história, mas não foi o suficiente. Né? Luka aí matando a saudade dos tempos de Dallas, né? Em Dallas ele fez isso muitas vezes, né? Eu cansei de ver o Luka metendo um jogo histórico e perdendo por 10, 15 pontos em Dallas, né? Aparentemente, nessa temporada ele vai viver um revival, né? Vai viver um revival disso. Mas enfim, acho que sobre os dois jogos é isso. Acho que falei tudo que precisava. Hoje teremos uma rodada longa pra caramba, igual eu falei, né? Teremos jogo pra cacete. Rapaz do céu, tô vendo aqui. Mano do céu, é muito jogo. O que é isso, cara? O que é isso? Hoje o café vai estralar aqui em casa, hein? Meu Deus do céu. Enfim, antes da gente encerrar o episódio de hoje, eu só quero comentar sobre essa notícia do Porzingis, né, gente? Vocês devem se lembrar que temporada passada o Porzingis perdeu muito jogo por conta de uma doença misteriosa, né? Uma doença que ninguém sabia o que era. Nem ele sabia o que era. E aí ficou no ar o que tinha acontecido. E aí hoje o Fred Katz, do The Athletic, revelou o que ele tinha. E, mano, parada grave, viu? Ó, postagem no Piso na Linha. Enfim revelaram o que aconteceu com o Porzingis na última pós-temporada. E, caras, o pivô letão tinha a síndrome de taquicardia postural ortostática. Basicamente, sua frequência cardíaca aumentava de forma drástica se ele estivesse em pé. Ou seja, se ele ficasse em pé, a frequência cardíaca dele aumentava bizarramente. E para um jogador da NBA do tamanho do Porzingis, realmente é uma doença é uma parada meio grave, né? É uma parada meio séria. Ele precisava ficar deitado na maior parte do tempo para que os batimentos se estabilizassem. E ele ainda jogou com isso. Cara, surreal, hein? Surreal. E a pergunta que fica é a pergunta do Ateus aqui. Será que ele ainda tá com essa doença, mano? No Hawks? O Fred Katz não falou sobre isso, mano. E é preocupante, cara, porque... Pô, você tem uma doença que não te permite ficar em pé, é meio complicado pro jogador, né? É meio complicado. Então, tomara que ele tenha se curado, tomara que ele esteja bem. E, cara, bizarro, né? Bizarro o cara ter tido isso, mano. Realmente ele não poderia jogar mesmo. Não é? Diferente de muita gente que achou que era corpo mole e tal. Gente, assim, ele tava correndo risco de vida, aparentemente. Urra, tá maluco, mano. Tá maluco. Enfim. Tá aí, então, esclarecido o que o Porzingis tinha. Tomara que ele tenha se curado mesmo, cara. Porque é um risco, né? É um risco bizarro, tá maluco? Ainda mais é um cara do tamanho dele. Com certeza o tamanho dele deve impactar nisso. Com certeza. Então, rapaziada, é isso, viu? Pro programa de hoje é isso. Espero que você tenha gostado do programa. Amanhã a gente volta pra repercutir tudo da rodada de hoje. Cara, o programa de amanhã vai ser extenso, hein?
Programinha de pelo menos 1h30 amanhã. Estejam preparados. Estejam preparados. Então a gente se vê amanhã. Durante a madrugada, obviamente, vão sair vídeos, né? Vou fazer pelo menos uns 2 pós-jogos de hoje, né? Obviamente eu vou focar muito em Dallas e Spurs, que na minha opinião é o grande atrativo da rodada de hoje. Mas eu também devo assistir esse Cavs e Knicks. Né? Mesmo o Knicks com vários desfalques, né? O Knicks vai estar bem desfalcado. Josh Hart, Mitchell Robinson, Towns. Né? Mas mesmo assim, deve ser um jogo bem legal. Então, fica ligado na madrugada para acompanhar os vídeos de pós-jogo que eu vou soltar. E amanhã, ao mesmo horário, na parte da tarde, eu apareço aqui para dar uma repercutida geral em tudo que rolar na rodada de hoje, tá bom? Não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro para garantir os 10% de desconto. Beijo no seu coração, valeu e tchau!